Sejam muito bem-vindos ao Podclass. Eu sou Larissa Mulher, CX do Class Club, e esse espaço a gente criou para mergulhar nas histórias reais de empreendedores que estão moldando um novo mercado com muita visão e ousadia. Hoje temos o privilégio de ouvir alguém que carrega consistência, curiosidade e coragem no DNA e que transforma as ideias em negócios com estratégia. Hoje o papo é com um convidado especial, alguém que trocou a estabilidade pelo desafio, a zona de conforto pela construção diária. Um cara que já foi engenheiro CLT e hoje empreendedor full-time e cuida de empreendimentos na Praia Grande. A frase dele é: nunca dependa de apenas uma renda, faça um investimento para criar uma segunda, que é uma frase do Warren Buffett. Então vocês já sabem que é um cara que traz ali um princípio de vida. Com vocês, Rubens Kawata, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lari. E com essa apresentação foi muito boa, né? Tenho certeza que as pessoas estão super felizes aqui em te ouvir, ainda mais com a transição que você fez e tudo mais. Tem muita gente que escuta e quer se tornar um grande empresário também, quer seguir esse caminho. E a primeira pergunta que eu tenho para você, como que foi essa transição para você, assim, de se jogar no mundo e fazer acontecer? Cara, Lari, pra mim entrar na construção civil foi algo que aconteceu, não foi nunca planejado. Eu não era uma pessoa que já pensava, né? Minha formação é engenheiro de produção. Então não é a área que eu atuava. Porém a vida caminhou, né, de uma forma que a construção, né, de uma forma natural entrou na minha vida. Então eu vim para Praia Grande em 2024, se eu não me engano. Não, 2022 por aí. E as coisas foram acontecendo, né? Eu vim trabalhar numa empresa familiar. Comecei como CLT ali, foi meu primeiro emprego mesmo CLT. Antes disso eu tinha empreendido em alimentação saudável, a gente tinha aberto uma clínica para Gabi, né, de nutrição. Então assim, nunca foi algo que eu planejei, tudo aconteceu. E eu acabei abrindo a empreiteira devido a entender que o mercado estava me dando oportunidades para poder expandir os negócios, né? Exatamente. Mas nunca foi algo que eu planejei. E o empreendedor, ele faz isso, né? Ele busca um lugar que está faltando ele, ele entra ali, se encaixa, e por isso que você cresceu tanto. E o que eu queria te perguntar é como que você lidou com essa construção, assim, para quem está agora nesse momento de transição e pensa em ir para uma nova carreira, o que você dá de dica para quem está começando? Cara, Lara, que dica que eu dou para quem quer empreender é que não pense demais no que vai fazer. Porque se eu pensasse, jamais eu teria entrado na construção, porque não era um negócio que eu tinha atração em fazer. Realmente eu fui, no calor do momento, que eu vi que era uma oportunidade, e de lá eu peguei gosto do negócio, né? Então, se você quer empreender, não fique pensando muito no que fazer ou se vai dar certo, né? Eu acho que o ideal é começar e fazer para depois você sentir realmente se é aquilo que você quer, se é aquilo que você gosta e se é aquilo que você quer para a vida. E depois que você começou isso, assim, quais foram, assim, os indícios que você teve de que você estava no caminho certo? Mesmo almejando grandes coisas, aquele início é sempre mais assim, né? Você fala assim, e agora, será que estou indo no caminho certo? Para quem está se questionando isso, assim, o que aconteceu na sua história que você viu que era ali que você tinha que seguir? Cara, Lara, eu acho que a parte financeira ajuda muito, né? Quando a gente começa a empreender, a gente começa a ter mais liberdade de fazer outras coisas e aumentar faturamento, né? A gente costuma falar que dinheiro não é importante nesse ponto, mas realmente é o que move. Porque a gente vai empreender, a gente pensa no dinheiro. E quando você começa a ver resultados financeiros, ver que realmente você está fazendo algo que está conseguindo sobrar um pouco mais de dinheiro, você não fica limitado, eu acredito que aí é o motivo que você começa realmente a sentir que você está no caminho certo. Pelo menos isso foi para mim, né? E quando você começou, assim, você tinha algum empreendedor que era assim, nossa, esse cara aqui, um dia eu sonho em estar do lado dele ou ser como ele? Tinha alguém, assim, de referência, assim, na sua cabeça? Cara, eu e a Gabi, a gente sempre, desde muito novo, a gente vivia esse negócio de empreendedorismo, né? Então, assim, com os 14 anos que a gente começou a namorar, a gente já sonhava em ter algum negócio. E desde novo a gente foi criando coisinhas pequenas. E na época era muito questão de live, essas coisas, então a gente acompanhava bastante o Joel, o Flávio, o Caio veio depois, né? Mas acompanhava bastante o Joel e o Flávio. E eram pessoas que a gente tinha como referência, né? De realmente um dia estar no nível que eles estão e poder fazer coisas que eles fazem, né? E como que é pra você hoje estar no clube desses caras que você acompanhou por muito tempo?
Cara, é muito engraçado, né? Até agora que eu participei da Ordem, teve um dia que o Joel voltou a fazer live de madrugada. E no caminho a gente veio conversando, né? Eu e a Gabi, que 2 anos atrás a gente participava das lives de madrugada. E hoje a gente estava indo no dia lá se encontrar com ele para fazer parte do projeto. Então, assim, é algo que realmente na vida as coisas vão acontecendo e é algo que eu não planejo, né? Mas é algo que eu vejo que eu tô no caminho correto, porque é muito engraçado isso que a gente veio conversando, né? 2 anos atrás a gente tava participando de live de madrugada, sonhando que, pô, como é que será que faz para conseguir isso? E a gente tava indo para um encontro onde ele estaria ali para poder orientar a gente no projeto da ordem e tudo mais, né? E você falou da ordem, né? Eu, para explicar para a galera que está escutando a gente, eu já expliquei também em outros episódios, mas é sempre bom trazer um contexto para vocês. A ordem foi um projeto que o Joel J criou de 30 dias. Ele foi lá no Class Club de 250 sócios, ele escolheu ali a dedo 12 pessoas para estar com ele durante 30 dias e mudar de vida, mudar mindset, enfim, acompanhar ele de perto e ver essas vidas transformadas, negócios sendo criados e tudo mais. E tudo isso começou numa academia, né? Então eu queria saber, assim, Rubens, como foi pra você? Por que você acha que você foi um escolhido? Olha, Lara, eu não sei te dizer o porquê eu fui escolhido, né? Como eu sempre te disse, na minha vida eu sempre almejei realmente o empreendedorismo, né? Criar meu próprio negócio. Mas eu nunca planejei o que seria nem como seria isso, né? Até minha entrada no Clex é uma história totalmente aleatória, né? Que nem eu e a Gabi estamos juntos já fazem 15 anos e a gente nunca tinha viajado só nós dois, sozinhos para algum lugar, porque a gente começou muito novo junto, então sempre era com a família, né, junto. E naquele momento a Gabi necessitava de fazer uma viagem em casal, só nós dois, e era algo que eu não dava importância, né? Só pensava em trabalhar e estava dando tudo certo, então era juntar dinheiro e era isso. E em algum momento a gente resolveu ir para Gramado. E nessa ida a Gramado a gente acabou comprando uma cota de um empreendimento que o Clex se hospedou, né? Então assim, eu nem conhecia o Clex, nem sabia o que era o Clex. E na gente fazendo check-in foi onde a gente viu eles chegando, né? O Flávio, o Caio e o Joel. E um dia seguinte a Gabi foi na academia e conheceu o Joel lá, né? Perguntou o que que era e tudo mais. O Joel explicou por cima e marcou com a gente meio-dia ali pra poder ir mais a fundo que seria o Clex, né? Então, assim, nada foi planejado, né? Então, assim, para eu poder fazer parte desse projeto, eu não sei o porquê eu fui escolhido, mas na minha vida tudo vem acontecendo de uma forma extraordinária e eu não sei dizer o porquê. Então, assim, eu entrei no Clex dessa forma, depois, logo em seguida, o Joel já montou esse projeto, já me convidou. Então, eu não sei te dizer o motivo, né? Eu acho que na vida realmente eu tô curtindo o que tá vindo e tá tudo sendo abençoado mesmo. Com certeza. E nesse projeto você perdeu 18 quilos, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança na sua vida, assim. O que que você acha que mudou depois que você se jogou nesse desafio com o Joel? Eu acho que mudou praticamente tudo, Lara, desde a parte estética até mentalidade, até convivência com as pessoas, até o jeito de ver a vida realmente, né? Porque 18 quilos é um bom peso, né? Em 30 dias. Mas foram os 30 dias mais intensos que eu vivi esse ano. Porque a gente teve que realmente abrir mão de algumas coisas, a gente teve que se dedicar de fato, né? Um projeto que, por exemplo, o Joel abriu com o coração e o que eu podia fazer era entregar o melhor resultado possível, né? Então eu me dediquei, segui dieta, fiz exercício, a gente mudou nossa rotina. Então isso fez com que eu e a Gabi se aproximassem ainda mais, algo que a gente estava deixando de lado, né? Com o tempo a gente vai fazendo tudo no automático. E com o projeto a gente pôde prestar atenção um no outro, né? Um pouquinho mais. Começamos a fazer coisas que a gente já não fazia mais em casal, sair, passear em parque, essas coisas que são simples, mas que realmente fazem diferença. E também no trabalho, né? Eu tive que abrir mão de alguns momentos, então tive que confiar mais nas pessoas. Isso ajudou com que eu pudesse, que nem a minha frase, né? Que diz, nunca depender de um único negócio, me deu oportunidade de ter outros negócios. Inclusive, eu nem falei nada, mas, por exemplo, estou desenvolvendo projetos com o Fran, com o João, com a Nathalie. Então, assim, de 12 membros, 3 a gente já está fazendo novos negócios, que já não é da construção civil. Então, assim, o projeto mudou totalmente, né? Fora a questão estética, né? Que nem eu brinquei que eu cheguei e meu rosto estava enorme no telão e tal. Tem a parte também da mentalidade. Ali eu aprendi que o ambiente transforma a gente. Esses 18 quilos eu jamais teria conseguido
Se realmente não fosse os 12, né, fora o Joel e tudo mais, mais os 12 ali me apoiando, os 11, né, comigo 12, não teria conseguido esses 18 quilos. Então não é uma conquista só minha. É eu que vou usufruir, mas não é só minha. E dentro desse, você falando aí das pessoas e tudo mais, qual que é a importância para um empresário ele conseguir estabelecer essa ordem de saúde, família, trabalho? O que que muda na vida de um empresário que às vezes ele tá ali na correria, só no automático, trabalhando, e qual a importância dele ter isso no lugar? Cara, a importância dele ter a ordem na vida é que as coisas vão melhorar ainda mais, né? Porque é o que eu falei, realmente o que motiva no começo é muito a parte financeira. E a gente só fica olhando números e números. E tava chegando numa hora que eu com 29 anos eu tinha problemas que eu deveria ter lá no futuro, talvez, ou não deveria ter. Por exemplo, utilização de CPAP, não conseguia fazer uma corrida que já ficava cansado, subir a escada já cansava. O tempo inteiro era só trabalhar e não queria fazer outra coisa a não ser chegar em casa e descansar. Então, assim, você deixa de viver, né? E você ter a ordem, você começa a usufruir e ter uma felicidade que você estava deixando de lado, né? Então, você ter a ordem realmente é extremamente importante porque vai te dar a clareza de novos horizontes para você ter realmente o sucesso de verdade. O que adianta você ter dinheiro e você não ter saúde? Daqui a pouco você tem que gastar tudo que você juntou para poder tentar recuperar a saúde que jamais vai ser recuperada, né? E depois que você recuperou essa saúde, deu pra ver ali como mudou o seu relacionamento com a sua família, com a Gabi, que é a sua esposa e tudo mais. A Gabi, ela te apoia muito, né? Dá pra ver o quanto ela vibra ali com a sua conquista como se fosse dela. Inclusive, estar aqui nesse podcast foi uma luta pra trazer esse homem. Nunca vi tão difícil pra estar aqui. E eu sempre falo pra ele que ele tem ouro dentro dele, né? Ele tem que deixar isso sair pra que as pessoas conheçam ele. As pessoas, quando conhecem o Rubens, assim, presencialmente aqui, elas falam: Nossa, como que eu não conhecia você antes? Você é isso, você é aquilo. Então, a gente também saber o nosso valor e se colocar nos lugares, né? Porque tem muita gente que tá escutando a sua história e tá se inspirando também. Daqui a pouco tem pessoas mudando de vida e eu queria entrar nesse assunto agora. Várias pessoas foram lá no seu Instagram, você que era low profile, não postava nenhuma foto, acho que você tinha 3 fotos, se eu não me engano, né, no seu Instagram. 3 E fotos. você não postava nada e não queria saber nada de rede social. E para registrar a sua ordem, colocando a casa em ordem, você fez muitos vídeos, mostrando ali sua rotina, tudo mais, divulgando marcas parceiras que estavam com a gente nesse projeto também, que foi muito legal. E as pessoas começaram a te mandar mensagem falando que você era uma inspiração, para você não desistir, que eles estavam junto com você. Como foi para você receber esse carinho assim das pessoas e muitos que você ainda nem conhecia? Cara, foi muito engraçado, porque realmente eu ainda tô melhorando, né? Mas eu era totalmente low profile. E a Gabi é importante nesse processo porque, assim, os vídeos realmente é ela que produz, ela que faz, porque eu ainda tô melhorando isso daí. Mas receber essas mensagens é engraçado, porque, como eu falei, na época que a gente, há 2 anos atrás, a gente era uma pessoa que mandava essa mensagem. Hoje a gente tá sendo a pessoa que tá recebendo essa mensagem. Então é muito diferente para mim isso ainda. Porém, é muito legal. Você saber que você inspira, que você motiva alguém a fazer algo melhor, ser uma pessoa melhor é muito bom, né? Que nem eu ainda tenho muita dificuldade em gravar, né? Que nem você falou mesmo, pra mim no Podclex aqui é algo que eu ainda tenho uma trava. E mesmo assim veio, então isso já é muito bom. Exato, e isso tem a ver com a ordem. A ordem ajudou muito, porque você tá bem com você mesmo, você aumenta sua autoestima, você se desafia mais, né? Porque, querendo ou não, a internet a gente sabe. A internet, se você vai fazer alguma coisa, tem o julgamento bom e tem o julgamento ruim e você fica preocupado com isso. Então, por exemplo, eu gordinho, pô, o que o pessoal vai falar? Agora, você começa a colocar a ordem, você começa a se sentir melhor, você tem uma autoestima melhor, você não se importa mais com esses julgamentos, né? E receber essas mensagens é muito importante para mim, porque isso me motiva a continuar fazendo e a melhorar também, né? Essa questão de realmente a gente se expor, a gente mostrar os nossos valores, né? Porque eu aprendi até com, acho que foi com a Mari, né? A Mari Fala Mais Mari comentou quando ela veio aqui no Clex sobre o mal. O mal ele tá toda hora aí, né? Se promovendo e o bom tá se escondendo, né? Então assim, tem algo que eu posso ser impactante, positivo para alguém, então eu tenho que mostrar isso, tem que compartilhar isso daí para poder realmente incentivar alguém a ser melhor todo dia, né?
Exatamente. E dá pra ver toda essa mudança sua, assim, quem não te conhecia e te conhece agora, já vê você aí pronto, né. Mas dentro de todos esses 30 dias ali, que parece pouca coisa, mas eu vi a intensidade que a gente viveu todos aqueles dias e acaba sendo parece que tem 1 ano, né, que a gente ficou naquela academia da Ironberg, então é muito legal isso. E eu queria trazer pra você, assim, dentro da sua jornada da saúde, Hum. você teve vontade de falhar. Uhum. Com certeza, todos nós vamos falhar em algum momento. Cara, O que que você aprendeu quando você queria falhar e você não falhou? Por que que você não falhou? eu acho que assim, Lari, falar que eu tive vontade de falhar é muito difícil, porque eu tinha um negócio comigo que era tanta gratidão em estar vivendo essa oportunidade que realmente eu não tive vontade de falhar mesmo. É difícil, tem seus desafios, mas falar assim, pô, que nem vamos supor, alimentação. Vou comer alguma coisinha. Eu não tive essa vontade, porque realmente estava muito grato por viver esse momento, né? Então, imagina, não era falhar comigo, né? Era muita gente que estava ali, o Joel realmente investindo tempo, né? Os patrocinadores, o pessoal acompanhando. Então, assim, falar que foi difícil, eu acho que seria um pouquinho demais, mas para mim não foi difícil realmente essa questão de falhar. O que foi mais difícil é a questão de colocar ali algumas coisas do trabalho, deixar confiar mais nas pessoas, né? Mas o processo em si, em alimentação, essas coisas, eu acho que eu fui muito grato. Então eu não tive essa sensação de desafio, sabe? De, pô, eu acho que eu vou falhar, vou comer um docinho aqui, vou comer um docinho ali. Talvez por isso que eu tive esse resultado, né? Que foi algo que realmente eu coloquei uma gratidão imensa e não tive essa dificuldade de falhar mesmo. Não, com a alimentação, com o exercício, que era algo que a gente subia todo dia, né? Da Praia Grande pra Iron, então assim, dava 1h30 mais ou menos, quando não pegava um trânsito. E era gratificante, a gente acordava com vontade de vir. Então, eu acho que eu não tive essa dificuldade, né? Eu acho que essa sensação de gratidão realmente foi algo que me motivou a fazer de fato e mergulhar de cabeça no projeto. E se você pudesse, né, olhar para aquele Rubens lá que estava começando, na sua vida mesmo, assim, não de empreender ou de saúde, é no todo, assim, o Rubens de 18 anos lá, que estava lá atrás, que já estava com a Gabi, que já estava construindo sua vida, o que que você falaria para ele, assim, que ele tomou uma decisão lá atrás que ele te fez ser o homem que você é hoje? Ixi, é difícil falar, viu, Lari? Porque minha vida sempre foi muito assim. Eu nunca fui um cara muito regrado, né? Nunca fui um cara que planejei muito as coisas, como eu disse. Então minha vida sempre foi acontecendo as coisas, né? Eu sempre gostei de ajudar muitas pessoas, né? Foi algo que a gente já conversou sobre isso. E ajudar muitas das vezes as pessoas, em alguns momentos nos ajuda, né? Mas em alguns momentos nos atrapalha. Porém, eu não me arrependo de tudo que eu fiz, né? Sempre fui muito querer servir os outros. E realmente acho que até o projeto, eu acho que foi só servir os outros, né? O projeto me mostrou que eu preciso melhorar e servir a mim para poder servir alguém. Então, não sei dizer assim de fato, né, o que eu falaria pro Rubens de antigamente, mas eu acho que eu não mudaria nada, viu, Lari? Porque se hoje eu sou assim, eu tenho esse coração, foi porque eu permiti viver para os outros esse período até eu amadurecer hoje, né, com os meus 29 anos. Então, acho que eu não mudaria nada, por mais que eu já sofri muito, né? Mas eu acho que eu não mudaria nada. Acho que serviu tudo como uma lição mesmo, para estar onde eu tô hoje. E a gente conversou muito sobre você dar não para projetos ou para pessoas que não faziam sentido para você e que muitas vezes você queria ajudar elas ali um pouco. Para quem tem isso também, que eu também já tive muito isso na minha vida, assim, de trazer o não para as pessoas, porque quando a gente acaba dando sim para o outro, a gente muitas das vezes está dando não para a gente. Para quem talvez sofra dessa mesma coisa e que foi um aprendizado tão grande na sua vida, como que você poderia ajudar essas pessoas que estão escutando a gente agora e que precisam entender esse não como uma coisa muito positiva? Eu acho que é primeiro olhar para si mesmo e para dentro de casa, né? Porque por muitas das vezes eu magoei a Gabi para não magoar alguém de fora. E eu não dava importância para isso. Ela até comentava, mas eu não dava importância, porque em casa a gente consegue resolver, a gente conversa e depois tudo se resolve, né? Essa é a vida de um casal ou de uma família, né? É muito mais fácil resolver dentro de casa. Porém, com o tempo a gente vai amadurecendo e eu acho que a prática do não é importante, né? É algo assim, o não ele tem que ter o mesmo peso que o sim, porque senão isso começa a afetar só você mesmo. Eu, por muitas das vezes, não soube falar não e
tive várias consequências, mas sempre guardei pra mim. Sou um cara que não desconto em ninguém, sou um cara que todos os meus problemas eu guardo pra mim. Mas se você tem essa mesma mentalidade que eu tinha, o negócio é começar a falar realmente não. Se você sentir que não deve, fale o não, por mais que você fique mal ali por algumas horinhas, né, por ter falado não. Mas vai ser algo que realmente você não vai se arrepender, você vai começar a entender que você tem que estar bem consigo mesmo para poder dar o próximo passo. Porque senão você realmente nunca vai viver para você, vai viver sempre para os outros e de uma forma negativa. Porque você dá o sim não significa que você está ajudando. Muitas das vezes você acha que está ajudando e na verdade você está se prejudicando, né? Exatamente. E um recado final aqui que você deixa para quem escutou toda a sua história e vê toda a sua mudança também, que eu tenho certeza que muita gente que acompanhou esse processo seu dos 30 dias tá louco para escutar um pouco mais de Rubens, porque você falou, né, que você faz os conteúdos e tudo mais, mas a história do Rubens por trás, do cara que emagreceu 18 quilos, é diferente. E aqui você tá trazendo um pouco disso. Então, muito obrigada por isso também, que eu sei que você não gosta tanto de fazer podcast, mas você veio, então muito obrigada por isso. Qual o recado final que você deixa para as pessoas que estão escutando aqui a sua trajetória e tudo mais e que estão se inspirando também em você? O recado final que eu deixo é que realmente vocês acreditem, né? Continuem acreditando e corram atrás do que é importante para vocês. Como eu disse, há 2 anos atrás, eu era simplesmente uma pessoa que acompanhava lives, né? Vamos colocar o Joel aqui, que realmente fazia lives de madrugada. E hoje eu convivo, né? Tenho um contato com ele, convivo um projeto com ele. E é algo que eu não precisei pensar muito, como que eu vou fazer para isso acontecer, né? Realmente eu acho que quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Então, a mensagem que eu deixo é que continue plantando o bem e correndo atrás dos seus sonhos, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Maravilhoso, Rubens, adorei. É muito bom te ouvir assim e ver a sua mudança de perto, porque dá para ver que mudou mesmo, não é da boca para fora. É aprendizado, você colocou em prática, que é exatamente o que você deu de dica para as pessoas, né? Colocar o bem em prática e todas as outras coisas elas acontecem Exatamente. magicamente, né? Exatamente. Então, fico muito feliz pelo seu crescimento, pela sua verdade, pelo seu bom coração também. Então, é uma honra pra gente aqui do Class também ter você como sócio, poder compartilhar um pouco da sua história aqui no Podclex. E pra quem tá escutando a gente e gostou da história do Rubens, onde que elas te acham, Rubens? No meu Instagram, acho que tá Rubens Kawata. E só aproveitando, Lari, só para agradecer mesmo a algumas pessoas, né? Em especial você, a Rô, né? Porque eu nunca comentei, mas hoje um dos motivos de eu estar no Clex foi a Roberta, né? Algo que a gente não comenta, a gente sempre acha que o foco é o Flávio, o Caio e o Joel, mas a gente entende que depois que você participa desse movimento, existe algo muito além de apenas os três, né? É um ambiente absurdo de maravilhoso. E queria agradecer a Roberta, que foi ela que fez com que eu e a Gabi quisesse fazer parte do Clex, né? Realmente. E depois você, porque você realmente, assim, como CX, é maravilhosa e me ajuda muito nesses desafios, né? Conte sempre comigo, eu tô aqui pra isso. E o Instagram dele é Rubens_Kawata. Kawata. Então vão lá seguir ele, acompanhar essa história. E você vê que você entra no Instagram dele, a bio dele já é sonhe alto, execute maior. Eu adorei. Outra frase sua que eu já vou anotar aqui, que a CX ela vai pegando em todos os lugares as informações, entendeu? Onde vocês nem querem, vocês nem imaginam, eu acho. Então, muito feliz por toda a sua mudança, muito feliz por você se permitir crescer, estar aqui no podcast também, que eu sei que é um desafio para você. E para muita gente que às vezes está escutando a gente, foi convidado para fazer um podcast, agora vocês levantem e vão atrás do podcast e façam, porque às vezes a gente não faz só pela gente, né? A gente faz e muda a vida das pessoas sem saber que mudou. Então, a Sim. sua história tem muito disso, que eu vejo as pessoas comentando do quanto você ajuda, o quanto elas se aprenderam com você. Então, muito feliz por isso. Um agradecimento também à Gabi, que me ajudou a trazer este homem para esse podcast. Então, estou muito feliz. E daqui a pouco a gente faz um vídeo, a gente faz outras coisas, né, Rubens? Que agora Aos você. pouquinhos a gente vai melhorando, né? Porque realmente, assim, uma coisa que eu também não falei é que depois do projeto me deu vontade realmente, né? De ver os vídeos, ver que eu ainda sou travado, converso. Vocês podem ver que algumas respostas aí ficou meio perdida, mas assim, aos poucos a gente vai vendo e vai querendo melhorar, né? É algo que eu nem pensava em fazer, mas hoje eu já vejo que eu quero fazer e melhorar.
A gente já tá fazendo atualizações de fotos suas, Rubens. Agora a gente tem que mudar suas fotos, colocar em todos os lugares desse novo Rubens Aí. que a gente conhece e que todo mundo agora tá conhecendo também. Muito obrigada por ter vindo. Estar aqui com certeza é uma honra para mim, porque eu amo escutar as histórias dos meus sócios, porque eu aprendo muito com vocês, então é uma honra aprender com você também, tá bom? Para quem tá escutando a gente, espero vocês no próximo Podclex.